no capítulo 7, ele fala sobre, mostrar mais uma vez, esses 7 animais. Esses 7 animais, alguns interpretam como se fossem a mesma interpretação de Daniel 2. Eles dizem que o leão com asas é a Babilônia, que o urso é o Medo-Persa, que o leopardo é Grécia. O leopardo tem 4 cabeças e quando Alexandre o Grande ele morre, ele é sucedido por 4 reis. Bem interessante, bem convincente também. Não posso dizer que não é isso. Minha posição aqui, na verdade, é expor esses fatos para vocês. E essa última besta fera aqui, com 10 chifres, é o pé de barro e de ferro, seria essa besta, e os 10 dedos aqui são esses 10 chifres. Se nós continuarmos lendo, esses 10 chifres representam 10 reis, 3 desses reis cairão, e surgirá um, que será o anticristo, ou seja, o anticristo, ele será um rei que matará 3 desses 10 reis. Então é isso. Quais são os pontos que eu quero trazer sobre essa visão? Sobre esses animais. Eu vou também falar um por um, daqui a pouco. Aqueles que acreditam que é a mesma visão, acreditam isso. Ponto final. Eles acreditam que Daniel teve a interpretação da estátua, sonhou com esses animais e é a mesma coisa. Alguns outros interpretam diferente. Por quê? Alguns pontos de vista são interessantes. Por que visões diferentes falam da mesma coisa? Primeira questão é essa. Por que Deus usaria a estátua, no capítulo 2, e depois usaria animais para falar a mesma coisa? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que essas nações, esses reinos, existirão nos últimos dias? Ou seja, se o leão ele é Babilônia, se o urso é o Medo-Persa e o leopardo é a Grécia, por que quando Jesus voltar, esses reinos estarão na terra? Isso você pode ver no capítulo 12, no verso 12 do capítulo 7. Diz assim: e quanto aos outros animais, está falando do leão, do urso e do leopardo. Quanto a esses 3 animais, foi-lhes tirado o domínio, porém, foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Então fica assim, meio que confuso. Se esses 4 animais representam esses 4 reinos do passado, por que quando Cristo vier implantar o milênio, esses 3 reinos estarão aqui colocados de lado, mas eles ainda estarão vivos? A Bíblia só fala, no capítulo 7, da destruição da besta. Então, esses 3 animais, eles permanecerão vivos durante o milênio, e a gente vai aprofundar isso mais quando a gente for estudar sobre anticristo e sobre a segunda vinda de Cristo. Esses 3 reinos, eles permanecerão na terra durante o milênio. Cristo ele implanta o seu reino milenar e esses 3 reinos permanecerão na terra. Por quê? Porque serão-lhes tirado o domínio, porém será dado prolongação de vida. Essa prolongação de vida significa durante o período do milênio, eles terão vida. Porque depois do milênio, Satanás será solto, Satanás se levantará novamente contra Jerusalém, e ele usará esses 3 reinos novamente. Amém? Esse é meu ponto de vista. Eu não acredito que esses animais são os mesmos reinos que representam na estátua. Uma é a interpretação da estátua e outra é uma interpretação dos animais. Apenas a besta, ela é o mesmo pé de barro e de ferro com 10 dedos. Apenas a besta. Então, pelo fato da besta ser ter o mesmo significado, eu não posso dizer que todos têm o mesmo significado. E quais são esses animais? Vamos lá. O meu entendimento são as 2 linhas de raciocínio, queridos. Você pode escolher. Na verdade, como eu tenho falado, não existe uma exatidão. Isso aqui a gente está estudando escatologia, não é uma ciência exata, não existe uma forma. Nós vamos analisando os fatos e vamos nos voltando para aquilo que nós temos como coerente. Para mim é mais coerente isso. É interessante
primeiro versículo do capítulo 7, ele dá a exatidão do fato, como no capítulo 2. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Aqui ele já fala do final do Império Babilônico. Daniel ele tem a visão da estátua, a interpretação da estátua no capítulo 2, no início do reino babilônico, no início desse império, e agora no capítulo 7 é o final. Belsazar, ele foi o último rei da Babilônia, e ele é dominado pelo Medo-Persa. Então, aqui Daniel ele já é ancião de dias. Então, já está no final dos seus dias. Daniel tem por volta de 70, 80 anos de idade. Verso 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Essa expressão subiam do mar você vai encontrar também em Apocalipse capítulo 13, verso 2, quando ele descreve esses 3 animais novamente e a besta, esses 4 animais, principalmente os 3 e a besta, e ele fala do anticristo. Então, mais uma prova de que esses 3 animais e a besta, eles fazem parte de um reino, de um domínio para o fim dos tempos. Amém? Então, o verso 12, eu já falei, esses reinos existirão nos últimos dias. Verso 17, esses grandes animais são 4 reis que se levantarão na terra. Então, a Bíblia, mais uma vez, está explicando o que é que significa. Eu não posso dizer que esses 4 animais são... E é isso aqui. Esses 4 animais são reis. Eles representam um reino e tem o seu principal rei, que é essa figura. Amém? Vamos lá. Para adiantar, a partir do verso 23, ele começa a detalhar agora sobre o 4º animal, que é o anticristo. Eu não vou me prolongar aqui, eu quero falar um pouco sobre esses 4 animais, porque eu vou voltar com esse assunto, principalmente desses animais, para falar do anticristo. Não volto mais sobre a estátua está encerrada, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma ou Império Islâmico. Temos essas 2 vias. Não acredito que existe outra. Até o momento eu nunca ouvi outra. Eu sempre ouvi sobre Roma, agora eu escuto sobre o Império Islâmico. Vamos lá, vamos focar então sobre os 4 animais. Pesquisando sobre esses 4 animais, eu vou colocar aqui também para vocês, nós podemos ver que esses animais, eles são reinos atuais. Então, sobre reinos atuais, nós precisamos estudar o que é que cada animal representa na atualidade. Segundo essa linha de interpretação, o que é que significa esse leão? Vamos lá. Ele tem a visão do leão, é um leão com asas de águia, e o leão ele está voando, e depois essas asas de águias elas são arrancadas. Primeira visão, qual é a nação que é representada pelo leão? Estou mostrando aí para vocês agora. Um dos maiores impérios de todos os tempos, maior do que o Império Romano, maior do que o Império Babilônico, o maior império da face da Terra é o Império Britânico. E a figura do Império Britânico é o leão. Interessante, mais um ponto interessante. O leão, ele tinha asas de águia. E que nação ela é representada pela águia? Eu estou morando aqui e eu posso afirmar isso, queridos. Eu não conheço uma nação que mais se assemelha com a águia do que essa nação. Tudo aqui se fala sobre águia. Então, é um animal que ele é um leão com asas de águia. O que é que acontece? Essa nação, que é a águia, ela foi descoberta pelos britânicos. Os Estados Unidos da América fazia parte do Império Britânico, porém essas asas de águia foi arrancada. Isso acontece com a independência dos Estados Unidos. O próximo animal, ele fala sobre o urso, uma nação que é incontestável alegar que a Rússia é o urso. Então isso é incontestável, querido.
Então, assim, se falar um animal que representa a Rússia, se você colocar no Google um animal símbolo da Rússia, ele vai te dar um urso. Se colocar um animal que representa os Estados Unidos, vai te dar a águia. Se você colocar um animal que representa a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, é um leão. Então, isso está muito, muito claro. Leão, águia, Rússia são um dos maiores potências do mundo atual. Então, eu acredito que esses animais são esses reis, são esses reinos, e eles existirão nos últimos dias, agora. Eles existem agora, eles têm essa força, e eles farão parte do grande governo do anticristo, que é a besta. E quando eu for falar mais sobre o anticristo, a gente vai debater mais sobre esse assunto. E o próximo animal, ele fala sobre o leopardo. Aqui já é um ponto que eu fico meio sem saber o que é. Segundo os estudiosos que defendem essa linha, o leopardo é a Alemanha. E as 4 cabeças são os 4 reis que sucederam aí durante esses longos anos da história alemã. E o leopardo também é o nome deste tanque de guerra. O nome dele é Leopardo. Então, aí fica o primeiro ponto. A Alemanha é uma grande potência, é uma grande influência mundial. Se você vê, essas 4 nações, elas foram influentes na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e a gente está descrevendo de um quadro da Terceira Guerra Mundial. Então, é um quadro que sucederá ao anticristo, ou será pós-anticristo, será a Terceira Grande Guerra Mundial. Então, é impossível existir uma grande guerra mundial sem essas nações. E, por último, é a besta. O quarto animal, ele descreve a besta. Para finalizar, eu quero ler apenas Apocalipse 13, lembrando, vou voltar sobre esse assunto para falar sobre o anticristo. Quando eu estiver estudando Apocalipse 13, a gente vai falar sobre o anticristo, e eu vou falar sobre esses animais novamente. No verso 2 do capítulo 13, vou ler o primeiro, o verso 1 do capítulo 13, diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar, novamente, subir do mar, uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, novamente, 10 chifres, 7 cabeças. 7 cabeças representa um grande império da história. Primeiro Babel, depois Egito, depois a Síria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, o império, ou seja lá, o islâmico. A gente não sabe ainda o último império qual é. 7 cabeças. Cada império desse sistema, que se chama Grande Babilônia, é representado por uma dessas cabeças. 10 chifres, nós já sabemos que esses 10 chifres são 10 reis, 10 grandes reis. E sobre a sua cabeça, nome de blasfêmia. Verso 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. Então, novamente, esses 3 animais, eles se apresentam juntamente com a besta. Então, todos esses animais, eles farão parte do grande governo do anticristo para o fim dos tempos. Mas aqui fala do leão, mas não fala das asas de águia. Se você voltar no capítulo 12, mais precisamente no final do capítulo 12, no verso 14, ele está falando da perseguição desses reinos, do anticristo, desses reinos, contra Israel, porque a guerra do anticristo é principalmente contra Israel. E no verso 14 diz assim: E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade do tempo, ou seja, 3 anos e meio. Então, o início da tribulação, Israel ainda será socorrida pelas asas de águia, que nós acreditamos hoje que é os Estados Unidos, um dos grandes defensores de Israel ainda na atualidade, mas depois todas as nações se levantarão contra Israel, para que se cumpra a profecia. Por um tempo determinado por Deus,
Israel, que essa mulher de capítulo 12, eu já estou invadindo muito o assunto futuro, mas essa mulher de capítulo 12, eu sei que alguns interpretam de forma equivocada, dizendo que é Maria e tal, mas essa mulher significa Israel. Deus permitirá que Israel seja socorrida e sustentada por um tempo. E precisa de um abrigo, precisa de uma nação, até que essa nação é tirada. Israel ela se vê em cerco e ela se volta para o Senhor Jesus. Jesus volta para salvar Israel. Próxima classe, nós vamos voltar para o capítulo 4 de Apocalipse, e nós vamos falar sobre arrebatamento e sobre ressurreição. Primeira e segunda morte. Amém? Deus abençoe. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.